Olá, meu nome é Reginaldo, eu sou engenheiro civil e vou apresentar nesta videoaula alguns conceitos e exemplos sobre o concreto protendido. Eu começo pela definição de elementos de concreto protendido. São elementos com armaduras especiais que são previamente alongadas por equipamentos de proteção para introduzir forças de compressão ao longo da peça. Nessa figura, eu estou representando o esquema de uma viga biapoiada e as suas armaduras. Temos aqui as armaduras inferior e superior, chamadas de armaduras passivas, exatamente pelo fato de que essas armaduras não serão previamente alongadas, onde utilizamos aço da classe CA, concreto armado, e aqui eu estou representando a armadura especial, chamada de ativa, exatamente porque essa armadura é que será previamente alongada. Esse alongamento pode acontecer apenas de um lado ou dos dois lados. Após o tracionamento dessa armadura pelo equipamento de proteção, ela será fixada e a tendência dessa armadura voltar a seu estado inicial é que produz as forças de compressão ao longo da peça. Ela pode ser composta por barras, por fios isolados ou por cordoalhas. O aço da proteção é identificado pela sigla CP, concreto protendido. A finalidade da proteção é controlar a fissuração e os deslocamentos da estrutura. Como é feito o alongamento da armadura ativa? Qual é o processo construtivo? Tem o processo chamado de pré-tração com aderência inicial. Neste caso, a armadura é alongada antes da concretagem do elemento. As ancoragens são fixadas em apoios independentes do elemento estrutural, e a força de proteção é transferida por aderência após o endurecimento do concreto. Nessa figura eu estou representando aqui um esquema de uma pista de proteção para elementos pré-moldados, onde eu tenho aqui a forma do elemento, ainda sem o concreto, a armadura ativa, que é fixada em apoios independentes. Uma vez tracionada, ela é ancorada e o elemento é concretado. Uma vez atingida a resistência prevista em projeto, essa armadura é cortada aqui nesse intervalo dos dois lados e, por aderência entre o concreto e a armadura, a força de proteção é transferida. Um outro processo conhecido como pós-tração com aderência posterior. Nesse caso, a armadura é alongada após a concretagem do elemento, desde que o concreto tenha atingido a resistência prevista em projeto. As ancoragens elas são fixadas no próprio elemento estrutural e a aderência com o concreto é criada posteriormente após a injeção das bainhas metálicas. Nessa figura, então, eu estou representando a viga já concretada, a armadura ativa dentro da bainha metálica, ela é então esticada, alongada, fixada nas ancoragens e depois é feita a injeção da nata de cimento dentro dessas bainhas para a proteção das cordoalhas aqui dentro. O outro processo, conhecido como pós-tração sem aderência. A armadura é alongada após a concretagem do elemento, desde que o concreto tenha atingido a resistência prevista em projeto. As ancoragens também são fixadas no próprio elemento estrutural, porém não existe aderência com o concreto, porque são adotadas as cordoalhas engraxadas. Então, nessa figura, eu estou representando o meu elemento já concretado, com a armadura ativa já posicionada, formada por cordoalha engraxada e plastificada. Aqui um pequeno exemplo de como é essa cordoalha. A armadura, então, ativa será tracionada, fixada nas ancoragens, e aí a força de proteção passa a acontecer dentro de todo o elemento. Vou passar agora a chamar a armadura ativa de cabo de proteção. As cordoalhas engraxadas e plastificadas, que eu comentei anteriormente, são muito utilizadas no projeto de vigas e lajes, seja lajes planas, lajes nervuradas, quando se adota a pós-tração sem aderência. Um cabo de proteção, que nada mais é do que uma armadura ativa, ele pode ser formado por uma única cordoalha ou por feixes. Nessa figura aqui eu estou apresentando o detalhe de um cabo monocordoalha. Tem um lado uma ponta e a outra ponta, a outra extremidade, tem uma placa chamada de placa de ancoragem.
Nessa figura estou representando um esquema do cabo muito utilizado em projetos estruturais. Um lado é onde se representa a ancoragem passiva, que eu vou comentar mais à frente. Do outro lado, onde vai ser feito o tracionamento do cabo, a ancoragem ativa. Uma maneira de representar quantas cordoalhas existem no cabo é através desses traços. Na figura de cima, eu estou mostrando aqui um feixe formado por 4 cabos, 4 monocordoalhas, que são separadas aqui na região de tracionamento, e o macaco, o equipamento de proteção, vai tracionar cada uma separadamente. Ainda falando sobre cabo de proteção, vou dar mais detalhes sobre as ancoragens. As ancoragens são as peças responsáveis pela fixação do cabo e pela transmissão da força de proteção ao concreto. Ela pode ser classificada como ancoragem ativa, é onde o cabo é fixado após ter sido alongado pelo equipamento de proteção. Vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui. Eu tenho um cabo passando por 2 apoios e no lado onde é feito o tracionamento é fixado a ancoragem ativa. Como na legenda do slide anterior, eu represento através desses traços quantas cordoalhas estão formando este cabo. Já as ancoragens passivas, elas ficam dentro da peça de concreto, onde o cabo é pré-cravado. Voltando aqui na figura, representado dessa forma, ancoragem passiva, que fica a uma certa distância da borda da forma. Essa imagem é um detalhe de uma placa de ancoragem para um cabo monocordoalho. E existe também as ancoragens intermediárias, que são usadas em juntas de concretagem, no caso de peças de grande extensão. Bem, algumas fotos que eu vou mostrar, alguns detalhes. Fotos sobre concreto protendido nós temos aos montes aí na internet, mas eu quero destacar algumas com base em coisas que eu já falei. Detalhe de uma armadura de uma viga, as armaduras passivas e o detalhe da armadura ativa composta aqui por cordoalhas e a bainha metálica. Aqui o detalhe do tubo por onde vai ser injetado posteriormente a nata de cimento para a proteção das cordoalhas no interior da bainha. A mesma viga com uma foto vista de frente, mostrando que existe mais de uma cordoalha, e o detalhe da bainha ao fundo e do tubo também ao fundo. Do lado de cá, um detalhe ampliado da placa de ancoragem passiva do cabo monocordoalha, e do lado de cá o detalhe dessa pecinha chamada de cunha bipartida, e essa cunha que fixa o cabo na placa. Na imagem de baixo, detalhe de um operário posicionando aqui um equipamento de proteção, um macaco hidráulico de pequeno porte, de fácil manuseio, e o detalhe aqui das pontas dos cabos que serão tracionados posteriormente. Vou falar agora sobre aços para proteção, a identificação desses aços. Os aços destinados à proteção são identificados pelas siglas CP, concreto protendido, como eu já havia falado. Um exemplo de uma nomenclatura para uma cordoalha engraxada de 7 fios é esse daqui, CP190 RB 12.7, onde 12.7 representa o diâmetro nominal, RB é o tipo de relaxação do aço, baixa ou normal, 190 é a tensão de ruptura, conhecida como FPTK, que nesse caso vale 190 kg por milímetro quadrado, equivalente a 1.900 MPa. Essa figurinha só para relembrar a cordoalha engraxada, a capa plástica e a representação dos 7 fios. Essas cordoalhas de 7 fios engraxadas e plastificadas estão disponíveis no mercado para aços CP190 e CP210. Os dois possuem diâmetros nominais de 12.7 e 15.2. Aqui, os valores de área aproximada e área mínima para cada diâmetro, e esses valores de área eu vou usar mais à frente para calcular a força máxima que cada cordoalha pode receber. E o peso aproximado dessa cordoalha, seja ela nua ou ela plastificada e engraxada.
Bem, ainda falando sobre aços para proteção, nessa figura eu estou representando o diagrama tensão-deformação simplificado para cada tipo de aço, o CP190 e o CP210, com destaque para esses valores limites, conhecidos como o FPTK, que é a resistência característica à tração, e o FPYK, que é o valor característico da resistência ao escoamento convencional. Esses valores máximos serão utilizados, veremos a seguir, para o cálculo das tensões máximas que podem ser aplicadas em cada cordoalho. Bem, ainda falando sobre aços para proteção, vamos verificar quais são as tensões limites em cada cordoalho. Considerando a pós-tração para as cordoalhas engraxadas com aços da classe RB, as tensões de tração na armadura são limitadas aos seguintes valores definidos na NBR 6118. Para o aço CP190RB, ou a tensão vai ser 0,80 do FPTK, então 0,80 de 1900, o valor que veio do gráfico anterior, chegando a um limite de tensão de 1520 MPa. Ou a tensão tem que ser menor ou igual a 0,88 do FPYK, que seria o 0,88 vezes 1710, valor também que veio do gráfico anterior, chegando na tensão final de 1504 MPa. Qual dos dois valores de tensão adotar? O menor entre eles. E para o aço CP210RB, a mesma conta, lembrando que esses valores estão vindo do gráfico anterior, chegando aos limites de tensão de 1680 e 1663, também adotando o menor entre eles. Bem, uma vez conhecido o valor da tensão máxima que pode ser adotado, eu vou agora mostrar como é feito o cálculo da força máxima que vai ser aplicada na armadura de proteção pelo equipamento de tração. PI vai ser a tensão vezes a área, em função do diâmetro de cada cordoalho. Como exemplo, o aço CP190RB, para a cordoalha de diâmetro de 12,7 mm, a gente pega o valor da tensão máxima, que foi calculada na imagem anterior como 1504 MPa, aqui eu converti para tonelada por centímetro quadrado, 1504 vezes o valor da área mínima, que veio também daquela tabela anterior, chegando numa força máxima que vai ser aplicada em cada cordoalha de 14,89, muito comum na prática de se aplicar uma força de 15 toneladas. Para a cordoalha de 15,2 mm, a mesma conta, a tensão vezes a área mínima, chegando aqui numa força da ordem de grandeza de 21 toneladas força. Para os aços da classe CP210, também para cada um dos diâmetros das cordoalhas, a tensão limite, que foi demonstrada também anteriormente, vezes a área mínima, chegando aqui numa força de 16,46, e para a cordoalha de 15,2, uma força da ordem aqui de 22 toneladas força. Bem, vou falar agora sobre perdas de proteção. Quais são as forças estimadas em cada cordoalha em função das perdas? No instante de tracionamento do cabo, a força PI, cujo cálculo foi demonstrado anteriormente, conhecido como força máxima inicialmente aplicada, vai sofrer duas reduções. A primeira delas, em consequência das chamadas perdas de proteção imediatas. E essa força passa a receber uma nomenclatura de P0, que é o valor estimado da força de proteção no tempo t igual a zero, assim que o cabo é fixado aqui no lado da ancoragem ativa. Então, como exemplo para essa cordoalha, essa força sofre uma redução chegando a um valor da ordem de 14 toneladas. E, além de considerar as perdas de proteção imediatas, também tem que ser considerado em projeto uma redução no valor da força por conta das perdas de proteção ao longo do tempo. O valor da força, então, é conhecido como Pinf, valor estimado da força de proteção no tempo infinito, que para essa cordoalha pode chegar na ordem de grandeza de 12 toneladas força. Bem, essa tela de um programa que eu desenvolvi para fins educacionais e que eu batizei de SecPro, Sessões Pretendidas, está disponível tanto na minha homepage quanto na TechS Store. Vou utilizar esse programa para as próximas aulas, para fazer novos exemplos, mas gostaria de comentar aqui
sobre a aba Critérios, onde eu disponibilizo um diálogo para que o usuário possa fornecer o valor das forças estimadas de proteção, tanto no tempo zero, logo que acaba de se fazer o tracionamento e a fixação do cabo, e qual é o valor da força que vai ser considerada nos cálculos no tempo infinito. Para as duas cordoárias, o aço CP 190 com seus 2 diâmetros e para o aço CP 210. Então, quem quiser já ir familiarizando com esse programa, fique à vontade aí para fazer o download, é totalmente gratuito. Bom, para finalizar o assunto perdas de proteção, pelo menos por enquanto, eu preparei um exemplo que eu gerei no software TQS. Para quem ainda não conhece, essa é uma das telas de resultados que me mostra a variação da força de proteção ao longo do cabo. Eu tenho aqui a representação do traçado do cabo, também conhecido como perfil do cabo, saindo aqui da representação da ancoragem passiva e chegando do lado de cá, do lado esquerdo, a representação da ancoragem ativa. Nessa linha aqui de baixo eu tenho como que essa força variou, como que ocorreu uma perda no valor estimado da força de proteção, saindo desde a ancoragem passiva até a ancoragem ativa no tempo zero e a variação dessa força também no tempo infinito. Bom, fazendo aqui uma sobreposição de imagens, eu ensaiei um elemento biapoiado com uma seção transversal aqui de 100 centímetros para uma altura de 25 centímetros e o resultado do cálculo me mostrou a necessidade de uma proteção com 5 cabos. Isso está indicado aqui, ó, são 5 feixes e eu tenho uma cordoalha em cada feixe, ou seja, eu tenho 5 cabos monocordoalho. Bom, destaquei aqui a força total, 59,1 dividido por 5, então eu tenho aplicado no tempo infinito em cada cordoalha 11,8 toneladas força no lado da ancoragem passiva. No meio do vão, onde eu tenho o ponto máximo de inflexão do cabo, uma força estimada em 11,6 e no lado da ancoragem ativa 11,4. Então isso mostra que aquela força que eu mostrei no slide anterior, como sendo uma força constante da ordem de 12, ela sofre uma variação, uma perda ao longo do cabo em função desse traçado. Nas próximas aulas eu vou mostrar mais exemplos também utilizando o programa TQS e comentando também a importância sobre o traçado do cabo. Nos exemplos anteriores eu desenhei apenas cabos retos e esse tipo de traçado ele é interessante tanto para o equilíbrio das tensões ao longo do elemento quanto para o equilíbrio do carregamento externo. Bem, chegamos ao final da primeira videoaula sobre concreto protendido, conceitos e exemplos. 2 comentários finais. Eu sou representante da TQS em Minas Gerais. Quem tiver interesse em aquisição do software ou treinamento, pode estar me encaminhando um e-mail. E as próximas aulas serão disponibilizadas também no meu canal do YouTube. Portanto, é importante que você acesse o canal, faça a sua inscrição para receber as notificações. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.